Como você sabe, eu tratei muita gente durante a pandemia e por isso ainda recebo muitas perguntas relacionadas à Covid, a pós-Covid e à vacinação. Eu quero compartilhar para vocês uma pergunta que eu recebi ontem de uma paciente. Então, pessoal, a partir da dúvida dessa paciente, eu resolvi compilar aqui uma série de estudos para que vocês vejam como está o atual status desta questão dos efeitos adversos da vacina sobre a parte auditiva, né, com sintomas como a perda auditiva e o zumbido. Porque às vezes parece que isso, né, são coisas que não estão estabelecidas ainda, mas elas estão estabelecidas e há evidências mostrando essa relação com a vacinação, tá? Então aqui, ó, começando já, esse assunto já não é novo, tá? Lá no meio da pandemia, outubro de 2021, já tínhamos estudos falando da perda sensório-neural, né, perda auditiva após a vacinação. Aqui um estudo que relata 3 casos de pacientes que tiveram perda auditiva sensório-neural, que costuma ser o tipo mais grave. Um outro estudo aqui falando de zumbido persistente unilateral 22 dias após vacina de RNA mensageiro. Tá? Esse estudo também faz uma revisão das notificações que havia de zumbido no sistema de notificação americano, no VAERS. Tá? E na época da publicação havia um registro de 4,46 vezes mais registros de zumbido relacionados à vacina da Covid do que a vacina da gripe, tá? No período de 2020 e 2021. Mais estudos, manifestações otológicas depois da vacinação do Covid. Aqui é a experiência da House Clinic, que é um centro terciário de manejo, né, de otologia nos Estados Unidos, e eles relatam aqui o aumento na incidência de perda auditiva que eles observaram durante o período da pandemia. Mais estudos, zumbidos após vacinação de Covid, relatos de mais 3 casos, isso aqui estamos falando em junho de 2022. Uma revisão, né, tamanha, quando se tem muitos casos, os pesquisadores costumam fazer uma revisão, né, unir esses casos e investigar esse assunto, buscando avaliar as causas, e basicamente se levantam 2 causas principais, que são os danos que pode haver em relação à circulação, né, do ouvido, da orelha interna, lá nas estruturas neurais da audição. Pode haver, né, uma obstrução vascular e por isso haver dano, perda auditiva e zumbido. E também pode haver uma reação imunológica, né, porque uma vez que se trata de uma vacinação, pode haver depósito de complexos imunológicos, pode haver inflamação local, gerando essa perda. E aqui também, por último, né, falando de um caso de zumbido reversível e coagulopatia após AstraZeneca, que esse estudo ele fala, ele até estimula a vacinação, dizendo que nesse caso foi reversível. Eles estão falando aqui, né, de um caso, e eu acho que isso é uma coisa controversa, porque o zumbido e a coagulopatia, eles são sempre potenciais danos de longo prazo, né? Então, recomendar a vacinação, né, baseada em um caso que foi reversível é semelhante à questão da miocardite, né? Dizer, não, a miocardite é leve, então pode fazer. Quando na prática a gente vê que nem sempre é leve, e na prática a gente vê que a perda auditiva e o zumbido nem sempre retornam. Então, pessoal, para que fique demonstrado que existem muitos estudos, que essa relação de perda auditiva e zumbido ocorre de fato, a princípio numa baixa incidência, tá? Uma prevalência baixa, mas sim ocorre. A questão que a gente se pergunta é, quando tu pega um paciente jovem, como esse paciente que me mandou essa mensagem, tá? Uma paciente jovem, saudável, que possivelmente se tivesse Covid teria um quadro leve, e quando submetido à vacinação, né, acaba com uma lesão que pode comprometer bastante a sua vida dali para frente. Isso é pesado no atual momento da pandemia, quando nós já não temos um quadro pandêmico, né? Nós temos um quadro endêmico. O Covid vai estar por aí
e de vez em quando ele pode aumentar ou diminuir mais a sua frequência, mas ele não vai embora. Entretanto, nós já não vemos mais lotações, né, hospitalares, nós já não vemos mais aquele dano que aconteceu no começo da pandemia. Então, é de se pesar, né? E trago aqui, são apenas os relatos da parte, né, de zumbido e audição, quando a gente tem outras questões, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão teria que ficar muito tempo, tá? Mas espero que seja útil para vocês aprenderem sobre esse assunto e tomarem suas decisões.